Vamos falar de negócios aqui no Radar. O BR Partners, maior banco independente de investimentos da América Latina, fechou o primeiro trimestre deste ano com receita total de 127,5 milhões de reais, uma queda de 7,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Queda também na comparação com o trimestre anterior, de 11,4%. O lucro líquido foi de 43,1 milhões de reais, que representa menos 12,8% frente ao primeiro trimestre de 2024 e mais 2,4% comparando com o último TRI de 2024. A margem líquida ficou em 33,8% e o retorno sobre patrimônio líquido em 21,6%. Para analisar os resultados do banco, eu recebo aqui no estúdio o Vinícius Carmona, diretor institucional e de relações com investidores do BR Partners. Tudo bom, Vinícius? Boa tarde. Tudo bem, Fábio. Um prazer estar aqui compartilhando esse momento da tarde com vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela sua presença aqui, presencialmente aqui no nosso estúdio. Vinícius, o que é que explica esses resultados, né? A gente viu vários dados aí de queda em relação seja ao primeiro trimestre do ano passado, seja ao último trimestre do ano passado. O que é que explica essas reduções em alguns resultados do banco? Olha, de forma muito direta, majoritariamente é o ciclo monetário restritivo, né? Então, quer dizer, nós estamos hoje com uma Selic em 14,75% e para os nossos negócios, né, lembrando que a gente é um banco que faz basicamente assessoria a grandes movimentos empresariais, como fusões, aquisições e também emissões de dívida. Então, quer dizer, esse nível de juros, ele começou já a dar claros sinais de dar uma arrefecida no nível, no apetite de investimento de grandes empresas, né? Então, ainda que a gente tenha conseguido um nível bastante saudável de receitas, de lucro e de rentabilidade, já é um cenário mais desafiador em relação ao ano passado. Então, eu atribuo sim esse cenário de alta, né, dos juros combinado com as incertezas fiscais no país, também com essa questão que vocês estavam falando agora há pouco, né, das tarifas, dessa guerra comercial que já foi e voltou algumas vezes, né? Então, toda essa volatilidade, ela atrapalha, vamos dizer assim, a realização dos negócios, né? Então, quando a gente vê as grandes famílias, os grandes investidores, né, os executivos das empresas, eles tendem a ficar um pouco mais, vamos dizer, retraídos nesse cenário de juros alto combinado com um cenário internacional muito incerto, né? Então, a gente tem sentido já em algumas das nossas linhas de negócio uma posição um pouco mais defensiva das companhias, né, das grandes empresas brasileiras. Agora, o outro lado é que quando a gente olha, por exemplo, o segmento de fusões e aquisições, a gente está com um pipeline extremamente robusto, né? O que eu estou querendo dizer? Em diferentes setores da economia, quando a gente pega varejo, indústria, setor de energia, setor de infraestrutura, tem muita coisa acontecendo, só que nesses momentos esses projetos tendem a ser, vamos dizer assim, redimensionados, né? Então muda o valor da negociação, muda o timing e tudo isso impacta o que está para acontecer nos próximos trimestres, vamos dizer assim, né? Então eu atribuo esse efeito da alta dos juros impactando já um pouco ali dos nossos resultados. Quer dizer, é um combo macroeconômico aí de fatores domésticos e fatores externos, deixando o ambiente mais difícil para o negócio de vocês. Exatamente, exatamente. E você falou aí de fusões e aquisições, você acompanhou muitas dessas operações que acabaram sendo adiadas em função desse pacote todo de fatores aí de incerteza? Bastante, assim, nós temos diversas situações, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Então, por exemplo, uma grande empresa que ela precisa diversificar suas linhas de negócio e para isso ela tem um ativo que ela quer comprar, ela tem uma outra empresa que oferece exatamente esse serviço, mas para ela comprar essa empresa, ela depende ou de se capitalizar via mercado de ações, né, e todo esse mercado de IPOs e follow-ons está fechado, ou ela precisa emitir uma dívida que custa muito caro. Qualquer dívida hoje está custando 15% mais o spread, né, que é a taxa que
que o banco cobra, vamos dizer assim. Então, o custo de dívida está proibitivo, né? Ele está chegando aí facilmente a 18%, 19% ao ano para grandes empresas. Então, você tem diversos projetos que acabam sendo arrastados, vamos dizer assim, e não vão sair no curto prazo. Agora, mesmo com esses resultados do primeiro trimestre, o BR Partners mantém uma política de distribuição frequente de resultados? A gente tem te diria até que é cultural, né? Porque nosso modelo de sociedade, a maior parte da remuneração dos sócios se dá via dividendos, né? Então, a gente não... E isso é 100% alinhado ao investidor minoritário, porque a gente é muito incentivado a gerar resultado, né? Mesmo nos cenários difíceis, como a gente está vendo, a gente tem conseguido se superar e ainda assim anunciar algumas transações. No mercado de dívidas, a gente conseguiu estruturar alguns projetos que ainda são viáveis. Então, a gente está com... Eu até brinco que nós somos o barquinho pequeno que consegue desviar das ondas grandes. Então, a nossa orientação é por um modelo que paga bastante dividendos e deveria continuar né, num ritmo que a gente chama no percentual de distribuição de lucro, que é o que a gente chama de payout, deveria continuar num patamar elevado ao longo desse ano. Esse acordo, enfim, um primeiro acordo aí entre Estados Unidos e China, né, por enquanto temporário, mas já uma sinalização muito positiva e surpreendente pelo timing que aconteceu, né, muito rapidamente a partir da primeira negociação. Isso em que medida colabora para baixar um pouco a poeira do ambiente ou não colabora ainda? Eu acho que esse é um exemplo ótimo dessa volatilidade que nós estamos vivendo, né? Então, hoje tudo amanheceu no verdinho, né? Todos os índices no verdinho, as bolsas lá fora buscando as máximas no ano, aqui também se vê um ânimo. Acho que ainda é muito cedo para afirmar, porque, de novo, né, amanhã pode ser que tudo... depende um pouco do humor do Trump, de como essas coisas andam, mas o que eu te diria é que se a gente tiver um pouco mais de clareza no contexto econômico, em relação a ter juros mais controlados, a ter um ambiente externo, internacional mais calmo, né? Tudo isso aumenta a confiança do investidor e no médio e longo prazo a tendência é que você pode deslanchar alguns projetos. Então, quer dizer, tudo isso que eu estou colocando, de estar mais difícil, tudo mais, pode ser que chegue no final do ano ali também e a economia encontre um rumo e as coisas comecem a sair também, né? Por isso que esse ano, excepcionalmente, parece que a gente está dirigindo com muita neblina na frente, né? Então, a gente precisa sair um pouco da neblina para as coisas começarem a acontecer. E esse acordo ainda não é aquilo que vai dissipar a neblina? Ele pode dar uma boa ajuda, sim, no cenário internacional, e aí os economistas começam a revisar, né, as expectativas de crescimento global, né, o impacto, como é que isso vai impactar agora o crescimento, por exemplo, do PIB dos Estados Unidos, que impacta diretamente o nosso crescimento. Então, e a inflação, respectivamente, né? Então, a gente precisa aguardar o desenrolar. Mas eu acho que essa atitude, né, claramente já no sentido de buscar uma conciliação, acho que é isso que o mercado quer, né? Porque quando você fica, todo mundo fica retraído. Então, eu tenho certeza que se as coisas continuarem buscando a harmonia entre os negócios, entre os países, vai facilitar para todo mundo, né? Vinícius Carmona, diretor institucional e de relações com investidores do BR Partners. Obrigado, Vinícius, pela gentileza da sua presença aqui. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigadão, boa semana, bons negócios para vocês. Vamos lá, vamos trabalhar. Valeu.